Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que aconteceu de mais importante no Noticiário Colorado nesta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. E tem muita coisa acontecendo no bastidor do Internacional. Tyson e mais 4 jogadores que colocaram o Inter na justiça e cobram milhões de reais. A gente vai explicar essa história nesse conteúdo. A cobrança da direção em cima de um veículo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a chegada da delegação em Fortaleza com grandes novidades para a decisão de quinta contra o Ceará, nessa briga do Inter contra a zona de rebaixamento, a união das torcidas organizadas do Internacional, que foi divulgada nas últimas horas. E a gente também fala sobre o transferban do outro lado, o transferban no Grêmio, porque isso interessa ao Inter e fica uma lição importante também para a direção colorada. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Eu me dei mal hoje porque eu fui na vitória simples da seleção brasileira, estava pensando num 3-0, numa goleada. Surpreendeu todo mundo a Tunísia, 1-1 esse jogo hoje. Amistoso, né? Amistoso em preparação, o último amistoso da seleção brasileira nesse ano de 2025, mas amanhã volta o Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogos para tu palpitar lá na KTO, jogos que interessam ao Inter, Palmeiras e Vitória. Eu vou fazer a minha fezinha no Palmeiras. Santos e Mirassol, eu tô inclinado pro empate. Grêmio e Vasco, eu tô inclinado pro empate também nesse jogo. E outras partidas para tu brincar e se divertir lá na KTO. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, faz teu registro lá na KTO e joga com responsa. Com responsabilidade, o site é proibido para menores de 18 anos. E quero falar também da Mais Ágil. Início de mês de novembro, daqui a pouco festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Tá precisando daquela grana extra, tudo que tu já recebeu, tu já pagou de conta. Se tu tem carteira assinada, a Mais Ágil tem uma barbada para ti, tá? Empréstimo facilitado para quem tem carteira assinada, para quem é CLT. Chama o pessoal da Mais Ágil no WhatsApp que tá aparecendo na tela, ou se tu não quer digitar manualmente o número deles, tem o link do WhatsApp no primeiro comentário fixado. Tu aperta naquele link, tu vai ser direcionado para uma conversa com o pessoal da Mais Ágil, chama eles. A Mais Ágil pode te ajudar, tu que tá precisando daquela graninha. Bom, gente, vamos lá. O Internacional treinou hoje, no final da manhã, no CT Parque Gigante, e depois, num voo fretado, 4 horas e meia, chegou em Fortaleza para o jogo da quinta-feira. Lembrando que o Inter antecipou a sua concentração. O Inter daria folga, daria treinos no final de semana, definiu com o grupo que daria folga no domingo e acabou antecipando a concentração. Geralmente o Inter viaja quando é jogo fora de casa ou quando é jogo em casa e vai concentrar no hotel aqui em Porto Alegre um dia antes do jogo. O Inter antecipou, tá indo 2 dias antes do jogo, amanhã vai treinar lá em Fortaleza, já no ambiente da partida de quinta contra o Ceará, jogo decisivo na briga do Inter contra a zona de rebaixamento. O Ceará, eu já falei aqui, tá dando bicho de 10 milhões para os jogadores para eles dividirem em caso de vitória contra o Inter e permanência garantida na primeira divisão. O Ceará tem 42 pontos. Se vencer, acaba a briga do Ceará contra o Z4. O Ceará que vai ter 4 jogos bem difíceis contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol. Então o Ceará precisa vencer esse jogo que é um pouco mais acessível pela condição atual do Inter do que os demais. E o Inter tem esse jogo como uma decisão, chegou hoje à noite por lá, com novidades na sua delegação, tá? O Inter que, como eu disse, treinou hoje pela manhã, viajou para Fortaleza. Amanhã vai ter um último treinamento lá no palco da partida de quinta-feira e tem uma grande novidade, né? Brian Aguirre, recuperado de lesão no pé direito, está relacionado pelo Ramon Dias, deve começar no banco porque o Bruno Gomes deve seguir sendo titular, mas o Brian Aguirre vai ser uma opção para segundo tempo no time do Internacional. Lembrando, Thiago Maia não viajou, está suspenso, levou o terceiro amarelo no último jogo, e o Inter aguarda para amanhã Carboneiro, Borré e Alain Benítez, que jogam na noite dessa terça nos Estados Unidos. O Alain Benítez, se eu não me engano, é em São Francisco o jogo dele. O jogo do Carboneiro e do Borré pela seleção colombiana em Nova York. Todos eles vão até Boston
pegam um voo de Boston para São Paulo, depois São Paulo-Fortaleza e chegam amanhã para se juntar à delegação do Inter. E aí a grande dúvida, qual condição esses jogadores terão para o jogo de quinta-feira, tá? Rapaziada, olha só, se tu chegou até aqui no vídeo, não esquece de te inscrever, é de graça, tá? É só apertar o botãozinho do inscrever-se que tá aparecendo pra ti. Tu pode te inscrever se tu tá me vendo pela TV, pelo computador, pelo notebook, tablet, celular, é só apertar o botãozinho do inscrever-se que tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos aqui no canal, tá? Te inscreve agora aí, deixa teu like no vídeo e segue acompanhando o conteúdo. Tem uma outra grande novidade. Ontem a gente falou aqui que o Ramon treinou com o Bruno Henrique entre os titulares em um 4-3-1-2, com uma trinca de volantes, tendo Luiz Otávio, Alan Rodrigues e Bruno Henrique, mas hoje foi testado um time sem o Bruno Henrique e com o Bruno Tabata, ou seja, 2 meias, Tabata e Alan Patrick, 2 atacantes que treinaram Vitinho e Ricardo Matias, mas pode ser que o Borré entre ou o Carboneiro nesse time, e 2 volantes, Luiz Otávio e o Alan Rodrigues. O time que treinou tinha Ivan no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga e o Bernabei na lateral esquerda. No meio de campo, Luiz Otávio e Alan Rodrigues, mais à frente Tabata e Alan Patrick e Ricardo Matias com o Vitinho no ataque. E aí a gente pode colocar algumas dúvidas para o time de quinta. Ele vai com o terceiro volante que treinou ontem, Bruno Henrique, ou vai com o Tabata, que foi quem treinou hoje? 3 volantes ou 2? E a outra dúvida lá na frente, Borré e Carboneiro vão jogar juntos e aí sai Vitinho e Ricardo Matias? Ou vai jogar o Vitinho, que vem sendo titular e vem indo muito bem, mesmo com esse momento ruim do Inter, e aí joga Vitinho e Borré, ou Carboneiro, ou Ricardo Matias, dependendo das condições dos colombianos. Essas são as dúvidas no time do Inter, mas lembrando, tem um último treino amanhã lá em Fortaleza, tá? Deixa eu falar aqui, gente, sobre um assunto bem legal, que nesse momento de dificuldade do Inter, a gente tá vendo uma união das torcidas organizadas do Inter. Um vídeo foi divulgado na conta do meu parceiro Max Peixoto, um beijo pro Max, tem lá no Instagram conteúdos acompanhando o Inter, é fotógrafo, um influenciador também de muita qualidade, Max Peixoto, tem lá no seu @maxpeixoto91, ele colocou um vídeo onde as principais organizadas do Inter fizeram uma convocação para o torcedor, porque o Inter abriu venda já de ingressos para o jogo contra o Santos, quer tentar lotar o Beira-Rio. É verdade que é difícil, porque o jogo é numa segunda-feira, né, na próxima segunda-feira, não vai ser, é a rodada do final de semana, mas não vai ser sábado e nem domingo. E nesse vídeo estavam presentes a Camisa 12, a Roots do Inter, a Nação Independente, a Superfico e a Força Feminina Colorada. A Guarda Popular, que é a principal organizada do Inter, alega que por conta desse vídeo ele ia ser gravado em outro dia, depois teve uma troca de data, não conseguiram chegar lá para estarem nesse movimento, mas é bem possível que a Popular solte alguma manifestação nos próximos dias ou nas próximas horas, também convocando o torcedor, e eu deixo aqui essa manifestação das torcidas organizadas do Inter. Salve, torcida, estamos aqui, as lideranças das torcidas organizadas, para fazer uma convocação. Precisamos de você no jogo contra o Santos. Você é importante. Seja no setor das organizadas ou qualquer setor do Beira-Rio, tá? Venha incentivar o Colorado. Nação Colorada, é fundamental a sua presença. Aproveite os ingressos baratos e venha ajudar o Inter a sair dessa. Neste jogo, esqueça todos os problemas e venha pela camiseta. Contamos com você, torcida colorada. Venha para o Beira-Rio. Dia 24, lugar de Colorada, é no Beira-Rio. Oh, vamos, vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Vamos, vamos, Inter! Aí então, gente, todo mundo tentando criar esse ambiente para a partida contra o Santos na próxima segunda dentro do estádio Beira-Rio. Vai ser um confronto direto entre Santos e Inter aí na briga contra o Z4, tá? Tem que falar sobre um assunto que envolve o rival, que é o Grêmio. Porque o Grêmio hoje sofreu um transfer ban da FIFA. Lembrando, o transfer ban é quando o clube fica por uma dívida impedido de contratar ou inscrever jogadores. Nesse caso de inscrever, tu pode contratar, mas tu não consegue inscrever. Então não tem muito sentido tu contratar um jogador se tu tá com um transfer ban e não vai poder inscrever esse atleta por conta dessa dívida, tá? O Grêmio tomou um transfer ban por não pagar um valor do Arezzo pro River do Uruguai, algo do tipo, depois que ele foi emprestado. O Grêmio comprou ele ano passado, emprestou ele pro Peñarol, e aí o Grêmio recebeu um valor pelo empréstimo e não repassou o que tinha que repassar pro River do Uruguai. Botaram o Grêmio na justiça, é um valor
irrisório para a prática do futebol brasileiro hoje, 900 e poucos, quase R$1 milhão, mas é uma lição muito importante, porque a gente bate muito na tecla, e é um fato de que o Inter está muito endividado, vai bater 1 bi em dívidas no ano que vem, tem suas dificuldades, mas a gente tem que olhar que, cara, não é só o Inter. O Grêmio, o torcedor gremista fala muito da situação do Inter, mas o Grêmio também está numa pindaíba danada. Talvez menor do que a do Inter, porque a dívida do Grêmio hoje é menor do que a do Inter, mas o Grêmio também tem suas dificuldades, o Grêmio não está devendo. Assim como o Inter deve pelo Thiago Maia, estava devendo pelo Wesley e o Cruzeiro, teve reclamação pública do Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, reclamação pública do Flamengo pela dívida que ainda existe do Thiago Maia, outras dívidas que o Inter tem, mas o Grêmio deve o Bitelo, não pagou o Cascavel do Paraná até hoje, não pagou o Vitória pelo PP, não pagou o River do Uruguai pelo Arezzo, então vamos lá. Eu acho que isso tem que puxar muito mais uma reflexão do que está vivenciando o futebol gaúcho nos últimos anos. O futebol gaúcho se apequenou, infelizmente, nos últimos anos. E o Grêmio sofrer esse transfer ban é um recado importante também para o Inter se ligar para que o Inter não tome esse transfer ban. Que a gente já se preocupou aí, teve a dívida do Bryan Aguirre, o Inter pagou, agora o Racing está cobrando um valor também irrisório, assim como esse que o Grêmio deve lá pelo Arezzo, o Inter deve ao Racing pela contratação do Carboneiro. Então, cara, eu acho que é muito mais para a gente refletir o momento que a gente vive aqui no futebol gaúcho. Deixa eu falar aqui da informação da tarde de hoje do jornalista Lennon Haas, tá? E ele trouxe uma informação que é confirmada, tá? O Inter não desmente, mas tem algumas ponderações do Inter que eu vou trazer na sequência, porque o Tyson, ídolo do Inter, e mais 4 jogadores colocaram o clube recentemente na justiça e estão cobrando alguns valores do Internacional. O Lisiero, que foi contratado em 22, veio de São Paulo para o Inter, moveu uma ação trabalhista e teria que receber 9 parcelas de R$30 mil. Porém, o Inter pagou somente as 2 primeiras. O Inter está devendo outras 7 parcelas. E todas elas já venceram em 2023. E a justiça já deu ganho de causa ao Lisiero. Está cobrando que o Inter pague o ex-volante colorado. O zagueiro Lucas Ribeiro, que veio ainda na gestão do presidente Marcelo Medeiros, mas ficou o primeiro primeiro ano de gestão inteiro em 21 do presidente atual do clube, o Alessandro Barcelos. O Lucas Ribeiro veio do Hoffenheim, da Alemanha, para o Inter. Ele alega que recebeu um salário de R$145 mil e disse que não recebeu verbas rescisórias, férias, salário de dezembro, que o Inter não pagou ele, e o 13º, tá? O Inter alegou problemas com pandemia, enfim, a pandemia da Covid-19, o Inter teve dificuldades financeiras, naquele ano teve que demitir funcionários também, e a justiça não aceitou essa defesa do Internacional e está cobrando que o Inter pague ao Lucas Ribeiro R$563 mil. O goleiro Daniel, que hoje está nos Estados Unidos, jogador também do Internacional, cobra valores desde 2023 de verbas rescisórias não pagas. Ele cobra R$700 mil do Inter na justiça. O atacante Mikael, que jogou só 10 minutos, foi uma péssima contratação da gestão do presidente Barcelos, jogou 10 minutos só pelo Inter, logo depois foi emprestado. Ele cobra R$2.300 mil. Ele alega atraso de salário, 13º e férias. E esse processo ainda está em tramitação. E o mais recente, que entrou somente esse ano, o Tyson. Ele cobra R$2.200 mil do Inter. Ele alega que quando deixou o Internacional teve um acordo extrajudicial com o clube, onde o Inter pagaria 12 parcelas de R$188 mil. E o Inter teria pago somente a primeira parcela e está devendo desde abril de 2023 o restante, tá? E ele entrou somente esse ano na justiça contra o Internacional. Cara, isso mostra um pouco da desorganização financeira da gestão do Internacional atualmente. É um recado muito forte, tá? 5 jogadores, ex-jogadores do Inter, sendo um deles ídolo como o Tyson, botando o clube na justiça. Eu acho que isso diz muito do que vem sendo feito hoje dentro do Internacional. Bom, deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.